Por que o cérebro vira torcedor de ideologias mesmo em pessoas inteligentes? O raciocínio motivado é só um bug neural? Ele atinge progressistas e conservadores com a mesma intensidade? Olha, primeiro, eu acho que ele atinge conservadores e progressistas com a mesma intensidade, sim. E eu acho que o cérebro vira um torcedor de ideologias porque... Essas suas perguntas são sempre boas e difíceis. Porque, em essência, porque a despeito dos pontos de vista originais, existe uma questão de pontos de vista originais, tá? As pessoas, por exemplo, pessoas que têm uma tendência maior a ver risco no mundo, têm uma tendência maior a serem mais conservadoras, desde o início isso. Inclusive, há correlações genéticas, tá? Então, assim, numa família por exemplo, entre irmãos gêmeos, eu esqueci de mencionar isso, mas correlações genéticas e ideológicas são bastante conhecidas, tá? E mostrando que realmente tem aspectos constitucionais. Então, se um é mais liberal, um irmão gêmeo idêntico, o outro também tenderá a ser, mesmo quando eles são criados por pais diferentes, em contextos completamente diferentes. E a correlação é menor quando os gêmeos não são idênticos, e ela é menor ainda entre primos, e ela é menor ainda quando não faz parte da mesma família. Olha que coisa interessante. Da mesma maneira, as pessoas tendem a casar, namorar, etc. E ter amigos que têm orientações ideológicas convergentes. Aliás, a convergência ideológica é um agregador mais forte do ponto de vista estatístico do que raça, do que um monte deles aí, do que tudo que todo mundo fala por aí. Esse é o principal agregador do ponto de vista de visão de mundo, tá? Ideológico, político e ideológico, para deixar bem claro. Então, essas correlações existem e elas vêm de base, então tá aí uma das razões pelas quais a diferenciação acontece. Mas eu acho que não é só isso, muito pelo contrário. Eu acho que o que acontece é que as ideologias como convites à participação de grupo, elas estão aí abertas no mundo. E as pessoas têm em todo o mundo uma sede de pertencimento. Então, por que uma pessoa se torna X ou Y? Né? Por que ela veste aquela carapuça, ela se torna aquele minion daquele grupo ideológico, seja qual for? Por uma vontade de pertencer, que muitas vezes, em geral, ela é inconsciente, a pessoa nem percebe que esse é o ponto. Mas é essa vontade de pertencer que faz com que pontos de vista que seriam nuançados, por uma coisa sim, para outra não, e assim por diante, eles convirjam numa realidade comum, que é justamente o princípio de grupo. Ou seja, a psicologia de grupo é o derradeiro agregador dos posicionamentos ideológicos e não as crenças, ainda que as crenças de base sejam predispositivas e que, em geral, haja uma convergência entre crenças de base e os agregadores ideológicos. Mas é só em geral, porque muita gente que, por exemplo, era super liberal e tal no começo da vida adulta, depois se torna mega conservadora e, menos comumente, o contrário. Mostrando que se fosse só que a gente tem aí uma grande ressalva ao argumento puramente constitucional / biológico / cerebral. Para não perder amizades, eu digo que eu sou anarquista. Mas daí você perde a amizade de todo mundo que entende do assunto, né? Eu tô brincando, não é porque o anarquismo é ruim, mas é porque ele é odiado à esquerda, à direita, qualquer lado que você olhar. Muito bom. Numa discussão entre extremistas de esquerda ou de direita, dizer que sou anarquista, estou dizendo uma coisa sem sentido? Não, você está dizendo, fodam-se, né? Eu acho que é uma coisa que tem muito sentido. Dizer fodam-se. Entendeu? A extrema direita e a extrema esquerda estão quebrando o pau com uma faca na mão cada um. Eu falo, mata logo, vai, mata. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Não vou achar que eu tô falando sério. Claro que não. Não, claro que não. Mas não, você não tá falando uma coisa sem sentido. Você tá falando algo que, em estrito senso, talvez não seja verdade. Eu sei lá o que você acredita do ponto de vista do Estado. Eu acho que seria um tremendo desperdício a abolição do Estado, uma vez que a gente está alocando recursos com uma eficiência tão grande hoje em dia, entendeu? E aí a gente não consegue alocar nem do ponto de vista ideológico à esquerda, nem do ponto de vista ideológico à direita. Então, o Estado é importante para a direita e para a esquerda, cada um por pontos de vista comum e também por pontos de vista divergentes.
Então, eu acho... Tanto que a gente não tem nenhum país anarquista no mundo, né? Não tem nenhum lugar onde o anarquismo efetivamente prevaleça. Então, eu acho um pouco impraticável e acho que por essa razão, porque gera perda de alocação eficiente em vários níveis. Mas... eu entendo perfeitamente a sua fala, eu acho que ela tá zero errada, eu acho que era uma boa resposta, entendeu? Para as pessoas assim que estão lá quebrando um pau, que no fundo, você vê, olha o seu exemplo, a extrema direita e a extrema esquerda estão quebrando um mau pau. Por que eles estão quebrando um mau pau? Ué, entre outras coisas, porque eles são muito parecidos e isso incomoda.